Olá, amigos. Aqui é Edmilson Barros. Nesses últimos dias, eu tenho recebido uma grande quantidade de contatos via celular, via e-mail, via WhatsApp, de pacientes e principalmente de profissionais médicos solicitando esclarecimentos de como operacionalizar a telemedicina em tempos de pandemia de Covid-19. Tenho dado esses esclarecimentos a quem me procura, mas eu resolvi fazer um apanhado geral das principais dúvidas e questionamentos e fiz essa pequena aula para esclarecer aos senhores, dando as principais orientações práticas para médicos e para pacientes. Para quem não me conhece, eu sou Edmilson Barros, médico com várias especialidades, advogado com várias especialidades, especialista em direito médico e em direito da saúde, com atuação nacional há quase 20 anos no tema, além de diversos artigos e livros publicados na área. É importante a gente fazer um pequeno histórico do que seria essa telemedicina. A telemedicina já existia de longa data, esse questionamento foi principalmente aventado já em 1999, quando da declaração de Tel Aviv. Posteriormente, o CFM editou uma resolução em 2002, que foi modificada por uma resolução de dezembro de 2018, a 2227, e que teve uma grande resistência de profissionais de saúde, enfim, foi um período grande de discussão e a telemedicina foi proibida temporariamente. A resolução 2227 de 2018 ela foi revogada, ela está simplesmente suspensa, estaria se aguardando uma nova regulamentação da telemedicina. Ocorre que com a pandemia pelo Covid-2019, o ministro da Saúde, o Mandetta, solicitou esclarecimentos ao Conselho Federal de Medicina, perguntando se nesse tempo de excepcionalidade poderia ser exercida a telemedicina. O CFM respondeu a esse questionamento através do ofício 1756 de 2020 em 19 de março de 2000. E em linhas gerais, o CFM permitiu excepcionalmente o exercício da telemedicina em tempos de pandemia pelo Covid-19, com base nos seguintes fundamentos: a explosão da pandemia a nível mundial e a nível nacional, a ameaça aos sistemas de saúde do mundo todo, o reconhecimento de calamidade pública declarada formalmente no Brasil pela portaria específica, o alto risco de propagação, ou seja, uma propagação descontrolada. Sabe-se que hoje um acometido de Covid, um contaminado, ele transmite para outras 6 pessoas. Então, uma medida importante, uma das mais importantes, é exatamente o isolamento social. A possibilidade de haver a transmissão do coronavírus entre pessoas assintomáticas. Então, o CFM, com base nisso, resolveu proteger a saúde dos médicos e a saúde dos pacientes, procurando otimizar, ao mesmo tempo, a eficiência dos serviços médicos. Então, com base nisso, reconhecendo como excepcionalidade, o CFM reconheceu a possibilidade e a eticidade da telemedicina nesses períodos negros que estamos vivendo de pandemia do Covid-2019. Importante salientar o seguinte: o CFM, da forma que hoje está, nós temos a permissão de realizar consulta médica em qualquer área da medicina, porque afinal os pacientes continuam adoecendo. A doença hoje não é só coronavírus. Os pacientes continuam doentes, continuam precisando de tratamento pelas mais diversas doenças. Então, é importante que o paciente tenha direito a fazer uma teleconsulta com o seu profissional médico de confiança. O CFM estabeleceu alguns termos estritos para a telemedicina. Primeiro, a teleorientação, que, como o nome diz, tele vem de um relacionamento através dos meios da tecnologia da informação. Na teleorientação, que vai ser dado apenas uma orientação à distância do paciente, mesmo que seja uma orientação de encaminhar ao isolamento. O telemonitoramento, ou seja, é um ato feito sob orientação e supervisão do médico, que ele vai orientando e vai monitorando à distância
o que está sendo feito com o paciente. E a teleinterconsulta é uma modalidade de telemedicina utilizada exclusivamente entre médicos para troca de informações e opiniões. Bom, essa foi, em linhas gerais, a resposta à consulta do ministro da Saúde, através daquele ofício que nós acabamos de citar. No dia seguinte da resposta do CFM, o Ministério da Saúde editou a portaria 467 de 2020, e dando sequência no que permitiu o CFM, a portaria estabeleceu alguns outros parâmetros dentro do que o CFM permitiu. Então, a portaria determina que também seja um caráter excepcional e temporário essas ações da telemedicina. Na verdade, em alguns pontos, a portaria apenas reforça o que o CFM disse. Resolveu-se regulamentar e operacionalizar as medidas. Se baseou na Declaração de Tel Aviv, que, como nós acabamos de falar, era uma norma de 1999, que trata da responsabilidade ética na utilização da telemedicina. E é importante que na telemedicina, assim como o atendimento presencial, deve haver respeito aos princípios éticos do atendimento. Dentre eles, a identificação de quem está sendo atendido, o registro de todo o atendimento e, por óbvio, o sigilo. Também se permitiu haver a prescrição sem o exame direto, sem o exame presencial dos pacientes, em casos de urgência e emergência. A telemedicina é condicionada à situação formal de emergência e saúde pública decretada com base na portaria do Ministério da Saúde. No momento que essa emergência em saúde pública for afastada, automaticamente tudo que a gente está comentando aqui de telemedicina, tudo estará simplesmente sem efeito. Quais são as regras básicas da telemedicina com base no que permite o CFM e o que permite a portaria do Ministério da Saúde? É permitido atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico de qualquer caso, não apenas do coronavírus. É permitida a utilização da telemedicina no SUS, na saúde suplementar, que são aqueles atendimentos privados que atendem SUS, e na medicina privada. É essencial que o atendimento prestado seja diretamente entre o médico, que vai ficar responsável pelo atendimento, e o seu paciente, por meio da tecnologia da informação. Ou seja, não pode ter atendimento de intermediador com um atendente, por exemplo. É importante que se garanta a integridade, a segurança, o sigilo, a beneficência do paciente, a não maleficência do paciente e a autonomia do profissional médico. O médico também deve observar as regras de notificação compulsória em caso de suspeita ou confirmação do Covid-19, por exemplo. Ele tem a obrigação de informar aquilo no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. O atendimento, como qualquer atendimento, ele tem que ser registrado em prontuário clínico. O fato de ser telemedicina não exclui a obrigatoriedade de registrar e documentar tudo, inclusive em prontuário. É importante que no prontuário do paciente existam os dados clínicos preenchidos em cada contato com o paciente, da mesma forma que o presencial, e é importante que se acresça a anotação da data, hora e tecnologia da informação e o meio de comunicação utilizado para aquele atendimento de telemedicina. E, por óbvio, que seja identificado o profissional médico, o seu registro do Conselho de Medicina e a unidade da federação no qual ele está registrado e atendendo. Os médicos poderão emitir atestados ou receitas médicas por meio eletrônico. Isso é outra dúvida. Como é que vai ser dada a validade dessas receitas e esses atestados médicos à distância? Existem duas formas básicas. A primeira, você tem que ter o certificado digital em forma de token ou no cartão, em que você tem um chip. E aí você tem aquele certificado digital que garante que não haja fraude naquele documento. Aquele documento é assinado digitalmente, tem o mesmo efeito, a mesma validade, como se fosse assinado em meio físico.
e qualquer modificação nesses dados colocados naquele documento com certificado digital automaticamente fazem desaparecer a assinatura eletrônica, mostrando que houve modificação posterior detectável. Só que nem todo local e nem todo médico possui o certificado digital. Qual é o outro caminho? É a identificação do médico com nome, CRM e estado, se tiver registro de qualificação de especialista, todos os seus dados e endereço de contatos para eventual confirmação, por exemplo, da farmácia que vá aviar o remédio. A única questão importante é que existem receitas controladas, as receitas brancas, as receitas azuis, amarelas, enfim, que aí você, sem o certificado digital, vai ser difícil, porque normalmente você vai enviar e-mail eletrônico e as farmácias vão exigir, quando for entregar a medicação, que você tenha aquela receita no meio físico. Então, o problema ainda está na questão das receitas controladas, mas nas demais não há nenhum problema. Se for emissão de receita controlada, o médico e o paciente têm que combinar como é que vai ser feita a entrega dessa receita controlada ao paciente e apenas a ele. É importante que haja, nesse caso, a associação ou anexar os dados do formato eletrônico pelo paciente, por exemplo, anexando o prontuário ou a ficha clínica de atendimento. E é importante que conste a declaração expressa e a assinatura do médico e do paciente nas receitas comuns, admitindo como aquele documento, tanto receita como atestado, como um documento médico válido e aceito por ambos, ou seja, aceito tanto pelo médico quanto pelo paciente. Uma coisa muito importante, em todos os registros e documentos, sempre coloque o dia e o horário de cada atendimento. Isso é extremamente importante. Os atestados médicos possuem alguns requisitos. É obrigatório que haja a identificação do médico, incluindo o seu CRM, a identificação do paciente, o registro da data e horário do atendimento e, por óbvio, a duração do prazo do atestado médico. Uma outra coisa que é bastante importante, em caso de haver a determinação médica formal de isolamento até 14 dias por suspeita de coronavírus, o médico tem a obrigação de notificar os casos confirmados e suspeitos e preencher e enviar ao paciente a notificação formal de que ele, paciente, deve ficar isolado. Nesse link aqui, nós temos essa notificação do médico ao seu paciente. Por sua vez, o paciente vai emitir o termo de consentimento livre e esclarecido de que sabe que deve ficar em isolamento. É o mesmo endereço em que está a notificação de isolamento do médico ao seu paciente. E ainda, o paciente tem que entregar um termo de declaração ao seu médico com a relação de todas as pessoas que residam no mesmo endereço. O paciente que descumprir o isolamento e a quarentena pode ser responsabilizado e o médico que souber disso tem o dever de informar tanto a polícia quanto ao Ministério Público. Um questionamento muito comum, afinal, é obrigado eu usar um aplicativo específico que algumas empresas estão oferecendo de telemedicina? O que é que eu preciso, afinal? Bom, por óbvio, para que o médico atenda aquele paciente, ele precisa ter um prévio agendamento de médico para paciente do dia e horário. Isso aí é importante que seja feito por escrito ao médico via e-mail, via WhatsApp ou Telegram, por exemplo. A consulta deve ser gravada nas plataformas com áudio e vídeo. É importante que haja o registro escrito de cada atendimento, com a data e o seu horário, que vai ficar anotado no prontuário ou na ficha clínica do paciente. O médico pode, por exemplo, abrir um arquivo Word e deixar aquilo ali registrado, porque pode ser que o paciente precise ou solicite no futuro, ou até o conselho também possa solicitar para avaliar alguma suposta irregularidade. Quando do início da consulta, que vai ser gravada,
É importante que o paciente mostre a identificação com foto legível dele, frente e verso, CNH, carteira profissional, RG, enfim. É importante também que o paciente apresente um papel com a data e horário do atendimento, escrito à caneta com a própria letra do paciente. É importante que o paciente também declare por escrito ou verbalmente no início da consulta que ele sabe que está sendo atendido por telemedicina, excepcionalmente em razão da pandemia do Covid-19, e ele declare expressamente que sabe que a consulta está sendo gravada. Um questionamento muito comum: tem que ser paga a consulta? Bom, não existe trabalho médico gratuito. Muitos médicos, inclusive, fazem porque são pacientes antigos e que estão preocupados e não querem deixar o paciente desassistido. Mas, a rigor, sim, o pagamento deve ser feito pelo paciente ao seu médico. Sugerimos que seja feito através de transferência bancária, com envio do comprovante da transferência ao médico, por e-mail, por WhatsApp, e o médico deve guardar essa consulta, esse comprovante, até porque posteriormente o paciente pode vir a precisar, por exemplo, para solicitar reembolso ao seu plano de saúde. Um questionamento também que se tem: como cobrar essa telemedicina do plano de saúde do paciente? Bom, isso ainda não está bem regulamentado. Isso se questiona muito porque o plano de saúde vai dizer que não tem como reembolsar. Então, na prática, o médico atende de graça, se quiser, um paciente seu, que já vinha acompanhando, que não é o recomendável, inclusive eticamente não é aceito, mas não tem como se controlar, ou faça a cobrança em preços módicos do valor de uma consulta particular, e esse comprovante o paciente guarda e pode solicitar reembolso ao seu plano de saúde. E o médico também deve guardar esse mesmo comprovante junto ao prontuário. Por óbvio, como qualquer consulta, já está incluído o retorno de 30 dias daquele paciente. Se mantiver a telemedicina, também esse retorno será pela telemedicina. Existe ainda alguns questionamentos sobre a possibilidade ou não de usar os aplicativos específicos vendidos por algumas empresas. É possível sim, desde que aquele aplicativo permita o cadastro prévio do paciente, permita o agendamento, permita o pagamento e que haja o registro gravado de tudo que for conversado e que tenha uma plataforma para também ficar registrado o que foi feito, isso na modalidade escrita no prontuário. Mas não é essencial que você utilize aplicativo próprio de telemedicina. Importante saber alguns cuidados prévios à consulta. Você tem que testar antes de fazer a sua teleconsulta. Você tem que ver a plataforma que vai ser usada, testar a gravação de tela, testar como vai ser registrado por escrito que vai ser avaliado, que vai ser prescrito, a evolução do caso. É importante que haja uma internet boa e estável, porque se perder a conexão, recomenda-se que seja feito tudo de novo, para não ficar vários pedaços de consulta. É importante que aquela telemedicina, ambas as partes, paciente e médico, estejam em local silencioso e bem iluminado, e, por óbvio, a câmera e o microfone estejam ativados. Era isso que eu queria colocar para os senhores. São orientações gerais de telemedicina para médicos e pacientes. Cordial abraço a todos. Estamos à disposição para qualquer dúvida em nossos contatos. Grande abraço.